Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 13 de 2 Samuel. Nesse capítulo 13, nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor dada por Natã a Davi. Então, Davi ele tinha cometido aquele pecado de adultério, de assassinato, e ele tinha então desprezado a lei do Senhor que diz: não matarás, não adulterarás e não desejarás a mulher do teu próximo. E aí, com esses atos de desprezo e pecado, o Senhor usou a boca de Natã para profetizar uma desgraça que viria sobre a casa de Davi. No versículo 11 do capítulo 13 fala assim: assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia, pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. E aí no capítulo 13, nós vemos esse mal acontecendo, iniciando essa desgraça, esse horror na casa de Davi, começando com seus filhos, Amon, que fica apaixonado loucamente por Tamar, que é sua irmã, e ela é irmã de Absalão, e ele começa a ficar doente, começa a parar de comer, sua aparência começa a ficar estranha perante os homens, e um homem chamado Jonadab dá uma estratégia para Amon para que ele possa então se aproximar de Tamar, e ele vai, ele ouve ali a estratégia de Jonadab, e aí ele acaba violentando sexualmente a sua irmã, e ela fala para ele: irmão, não faça isso, isso é algo abominável diante de Israel, isso não é permitido ao nosso povo. Peça nosso pai, ele vai nos dar. Tipo, ela está querendo sair dali porque ele segurou ela, e ele não dá ouvidos para ela e ele violenta ela. E aí, depois que ele comete esse ato de pecado, de violência contra Tamar, ele despreza ela totalmente, tipo, perde o amor, ele manda ela embora, ele sente nojo dela, e aí ela fica humilhada, e aí Absalão vê aquela aparência de humilhação de sua irmã e vai lá e pergunta: Amon esteve contigo, né? E ela conta para ele, e ele fica, a princípio, Absalão não fala nada com Amon, mas ele fica furioso com Amon, e ele prepara então uma cilada. 2 anos depois, ele vai lá e mata seu irmão Amon. Então nós vemos já o terror acontecendo na casa de Davi. E aí Absalão foge da presença de seu pai. Um boato rola. A princípio, Absalão teria matado todos os filhos de Davi. Davi fica doido com essa notícia, mas depois a mensagem vem de forma certa que foi somente Amon que foi morto. Mas mesmo assim, Davi sente muito, porque Davi amava muito Absalão. E aí, nós terminamos o capítulo 13 dessa forma, com a fuga de Absalão e o amor e a saudade de Davi para com seu filho. E no capítulo 14 inicia assim, ó, versículo 1. Quando Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei só pensava em Absalão, mandou buscar em Decoa uma mulher astuta, e lhe disse: finge que estás de luto, põe veste de luto, não ponha óleo aromático, e finge ser uma mulher que está chorando há muitos dias por um falecido. E aí ele dá uma estratégia para essa mulher, e aí a conclusão da história é que Absalão, com essa história, é chamado de volta para Jerusalém, porque o rei sentia muita saudade dele. Mas Absalão fica, acho que se não me engano, 3 anos ali em Jerusalém, ou 2 anos, alguma coisa assim. Fica um bom tempo sem ver seu pai, e seu pai tinha muita saudade dele, mas já ficou feliz porque ele voltou para a terra, para a sua cidade, para a cidade de Jerusalém. E aí
agora Absalão quer se apresentar perante o rei, manda chamar Joabe, e aí Joabe não quer vir, ele queima lá o campo de Joabe, e aí no resumo da história, Joabe leva Absalão, Joabe leva Absalão mesmo até a presença de seu pai Davi, e ali ele se humilha diante de seu pai o abraça, e ele então meio que renova a sua aliança com seu pai. Assim nós terminamos o capítulo 14, versículo 33, ó. Joabe foi à presença do rei, ele contou isso, então o rei chamou Absalão, e ele foi à presença do rei, prostou-se no chão diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então nós temos essa história terrível por causa do pecado de Davi. Então o que eu quero dar ênfase aqui? Irmãos, o pecado de Davi não é desculpa para o seu pecado, não é justificativa para o seu pecado. Você não pode dizer, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O homem segundo o coração de Deus pecou, por que eu não posso pecar? Irmãos, não temos que usar isso como justificativa. O nosso Deus é santo, Ele nos chama à santidade, nós erramos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós não temos que usar isso como uma liberdade para os nossos pecados. Não, nós precisamos cada dia mais buscar nos parecermos com o nosso Criador e observarmos a sua lei, seus princípios, porque o Senhor fala que nós devemos ser santos como Ele é santo, e que a palavra do Senhor nos mostra uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E essa é a noiva que Cristo vai buscar, é a noiva que Cristo vai se encontrar nos ares, uma noiva irrepreensível, uma noiva uma noiva luminosa, uma noiva gloriosa, uma noiva santa, majestosa, uma noiva que tenha o transbordar da vida do Espírito, o embriagar do Espírito Santo. Então, que nós possamos nos dedicar cada dia mais à palavra do Senhor e que Ele nos conceda essa graça santífica. Amém, irmãos? Fui, até a próxima.